a série onde eu entrevisto os maiores nomes do mercado de skins do Counter-Strike e peço para que eles ensinem tudo que aprenderam nesses vários anos trabalhando e investindo no mercado das skins. O entrevistado da vez é o X-Mercy, um colecionador brasileiro que parou o Twitter a fazer a aposta de um adesivo Hellraiser de Katowice 2014 holográfico. Adesivo que vale $8 mil e ele simplesmente adivinhou o que a Valve iria fazer. E ele também vai contar como fez para conseguir esse inventário. Eu sigo segurando, vou continuar investindo, porque pra mim acho que é, sei lá, certeza que tá barato. O X-Mercy mexe com skins desde o ano de 2014 e ele conquistou uma fortuna sem colocar nenhum centavo no jogo. Galera, só fazendo bons negócios o cara chegou nesse patamar que vocês viram. Mas antes de começar a entrevista, bora entender como que é o mercado de CS hoje em dia. O mercado de skins de CS2 atualmente vale mais de 4,38 bilhões de dólares, que dá mais de 25 bilhões de reais. As pessoas estão vendo que as skins não são simplesmente pinturas em arminhas de CS. As skins valem dinheiro e muito dinheiro. E tem muita gente que vive 100% do mercado de skins de CS e eu inclusive sou uma dessas pessoas. Meu nome é Davi e atualmente eu vivo 100% desse mercado. Então pra mim é um prazer estar trazendo esse tipo de conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. Então sem mais enrolações, bora pra entrevista. E aí, Mercy, bom? Cara, fala aí pra rapaziada um pouco sobre como que você veio parar nesse mercado, velho. E aí, beleza? Hoje eu sou investidor em skins de CS, colecionador também. É um negócio que eu comecei lá em 2014, mas antes disso eu já tinha contato com o CS. Eu jogava CS 1.6 e o Condition 0 quando eu era criança, jovem, nem lembro quando. Mas no CSGO eu comecei lá para 2013. Comecei a fazer trade em 2014. Eu entrei nessa por causa de um amigo e ele tinha algumas skins legais e tal. E eu não tinha dinheiro nenhum pra comprar skin na época. E eu perguntei pra ele, como você desenrolou, como você pegou essas skins e tal. E ele falou que ele pegou a fazendo trade. Me enviou um vídeo com algumas dicas, um tutorial de trade na Steam, de um youtuber, não lembro quem, acho que era Hatch, não sei, não lembro o nome. Bem antigo. E lá eu peguei a visão e comecei a fazer trade. De pouquinho em pouquinho, fui crescendo meu patrimônio, né? Pique bola de neve, vai crescendo, vai evoluindo. Dinheiro faz dinheiro. Aí eu fui me nichando também em Blue Jay, depois em Katowice 2014, depois fiz um monte de investimento, várias trades. Mas bom, eram épocas diferentes também. Lá pra 2014, 15, 16, 17, era muito mais fácil de fazer trade, né? E era tudo muito mais novo. Tinha itens que não tinham preço, tinha itens que eram extremamente raros, mas ninguém via que era raro. Tinha item que tava extremamente barato e ninguém via. Tinha muita oportunidade, porque o mercado tava se consolidando ainda, né? Hoje em dia, o mercado tá bem diferente. Hoje em dia, o que pesa mais mesmo é cash trade, né? Comprar e vender skin com dinheiro. É muito difícil a galera fazer trade mesmo, raiz, trocar item por item. Pelo menos eu não vejo mais muita gente fazendo isso, eu raramente faço. Então é mais comprar e vender, tá mais chato, sinceramente, mas o mercado tá muito mais diverso, tá muito mais legal. Bacana, então tenta explicar pra gente exatamente como que foi essa trajetória. Sobre minha trajetória, eu comecei em 2014 fazendo trade de item líquido mesmo, tipo Asimov, Cyrex, Vulcan. Entrava no CSGO Lounge, que era um site muito famoso na época, era uma plataforma onde você postava os itens que você tinha e os itens que você queria. Você podia também ir atrás de pessoas que estavam querendo tradear o item que você queria. Aí você ia, adicionava, ficava negociando e tal. Então eu ficava negociando o dia inteiro, por meses. De pouquinho em pouquinho eu fui crescendo meu inventário até que eu comecei a me nichar mais. Eu lembro que eu fui para a área de Crimson Web, que na época não tinha nem float value, né? Tinha, mas não tinha como a gente ver ele. Era um mercado bem legal. Porque você tinha que basicamente olhar pra skin, pro item e saber se o float era alto, se era baixo, etc. Tinha muito potencial pra quem manjava, né? Eu tinha me especializado em Crimson Web. Aí depois eu fui pra Blue Jay, aí depois pra Katowice 2014. Aí bom, no geral eu fiquei fazendo muito trade em Blue Jay e Katowice. Katowice eu investia mais em adesivos e Blue Jay eu ficava na cola de colecionador, porque não tinha liquidez, né? Então quando eles queriam vender, eu já ia lá e comprava e depois de um tempo revendia para um outro cara por mais caro. Então, dá pra ver que você se especializou em Cato 14, você até apostou cara, $8 mil, mano, isso daí é loucura. Então, eu fiz essa aposta porque pra mim a probabilidade era muito alta de vir um update, nem tenho como contar aqui, é bastante coisa. Tem toda uma teoria por trás que esses dias eu vou postar no meu Twitter a minha teoria, a minha tese do porquê que eu fiz essa aposta. Coisa que eu tô curioso é qual que foi a sua maior trade?
Acho que foi a do Hellraisers mesmo, né? Eu peguei em 2018, alguns por acho que uns $600 cada, e hoje em dia eles estão $8.000 cada. Eu acho bem barato isso, acho, sei lá, surreal. Como eles ainda estão nesse preço. Todos os adesivos de Katowice 2014, né? Eles estão meio que na mesma faixa de preço há uns 4, 5 anos. Mas beleza. Eu sigo segurando, vou continuar investindo. E daqui a alguns anos eu descubro se eu tava certo ou muito errado. Porque pra mim, acho que é, sei lá, certeza que tá barato. Mas, né? Não tenho bola de cristal. Também teve uma outra trade também, talvez uma das maiores que eu tenha feito, que foi, acho que lá em 2017, 2016. Eu lembro que eu vi que as AKs 661, né? O pattern número 1, estavam bem raras, né? Tava bem difícil de achar elas. Aí eu comecei a mergulhar no CSGO Exchange, né? Que era uma database onde conseguia ver todos os donos dos itens. Comecei a adicionar todo mundo e comecei a ver que, cara, ninguém queria vender. Tava tudo na mão de colecionador chinês. Era extremamente difícil. Aí eu peguei e comecei a comprar. Era bem difícil, né? Mas eu negociava, ia atrás e tal, mas consegui comprar umas, acho que 6 ou 7 durante uns 2, 3 meses e segurei. Depois de alguns meses, cara, todo mundo começou a sacar que elas estavam extremamente raras. Aí o preço começou a voar. Tipo, elas subiram acho que umas 10 vezes o preço que eu tinha comprado. Foi o que me alavancou demais, né? Meu inventário voou, cresceu demais. E me ajudou a continuar crescendo meu patrimônio, né? Porque eu consegui pegar uma puta grana e dinheiro faz dinheiro. Então, sem dúvida, esse foi um dos trades mais marcantes aí da minha trajetória. Galera, isso daqui que vocês estão vendo é o preço de uma K661 hoje em dia. E como vocês ouviram, ele já teve 6 a 7 dessas no inventário. Mas, mano, Blue Jay é um mercado muito, mas muito complexo. Como que você fez pra se dar bem nesse mundo? Eu mesmo já tive algumas experiências e sei que essa parada é bem difícil. Então, antigamente, elas eram bem mais baratas, né? Elas nunca tiveram liquidez. Então, tinha esse potencial de ficar atrás de colecionadores. Eu tinha contato com vários. Porque eles sempre compravam e vendiam, eles enjoavam e queriam vender, pegar novos e tal. Só que não tinha liquidez. Então eu ficava na cola deles o tempo inteiro. Quando eles queriam vender, eu já ia lá, oferecia e comprava. Pegava um preço mais bacana, porque não tinha liquidez, né? Então se ele queria dinheiro na hora, ele ia ter que dar um descontinho bom. Então pegava por, sei lá, uns 30% abaixo do que valia. Segurava. Na real que eu segurava até investia nelas, né? Porque muitas delas valorizaram com o tempo. Porque elas começaram, de certo modo, baratas antigamente. Foram ficando mais caras conforme a galera foi vendo que elas eram raras. Então eu ganhava com a valorização delas e com essa margem que eu pegava mais barato, né? Comprando o colecionador. E depois eu vendia para um outro cara. Então eu peguei quase todas das melhores carambites que tinham, melhores patterns, né? De M9, que acho que a 601, né? Aí de carambite já tive a 387, 442, 853. Todas, na verdade, né? Eu fui fazendo trade com elas por anos. Comprando e vendendo o tempo inteiro. Sempre repassando de colecionador para colecionador. Então isso foi bem legal. E agora, com os novos itens nessa minha série nova para assinantes, eu tô com um portfólio com 23 itens que eu comprei ontem. Tem um propósito também de crescer esse projeto, né? E, de modo geral, eu posto sobre dicas de investimento, de trade, insights, uma visão geral sobre o mercado que tá acontecendo, minha visão sobre todas as notícias, os acontecimentos do dia a dia. Mas é um projeto que eu ainda tô desenvolvendo, né? Então, vai ter muita mudança, muita coisa nova ao longo do ano. Inclusive, rapaziada, se vocês quiserem assinar o conteúdo exclusivo dele, é só vocês entrarem no Twitter que vai estar lá a área de assinantes, viu? Eu recomendo. Mano, tem muita gente que tem muita vontade de entrar nesse mercado, mas não tem a menor ideia de como começar. Que dica que você daria pra essas pessoas? Evitar cair em golpe, né? Porque o tanto de gente que entra no mercado e já roda, já cai em scam, já perde tudo que investiu, perde até o item que abriu na caixa ali, deu sorte, aí depois azar, né? Então, acho que vale a pena pesquisar na internet, no YouTube. Vixe, o que não falta é guia, tutorial de como não tomar golpe, de como se prevenir também. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Depois é investir primeiro dinheiro que você poderia perder, né? Não vai botar tudo que você tem, vai botar muita grana no jogo, depois você perde e se ferrou. Não dá, né? Então, começa com uma grana, começa abaixo, né? Depois vai colocando dinheiro, mas nunca acima do que você poderia perder. E atualmente, o que você tem no inventário aí de bom para investimento? Cara, no momento eu só tenho adesivo Katowice 2014, tudo holográfico. Tenho vários, um mix deles. É um investimento, né? Então
eu mantenho privado. Mas eu tenho mais Hellraisers também, que eu postei né? Eu vou fazer o craft da Alp Print Screen com 4 adesivos Hellraisers. Mas tô esperando, primeiro, o preço estabilizar, né? E segundo, dropar uma com float baixo. Não tão baixo, não precisa de tanto, mas não sei lá, 0.05, alguma coisa assim, acho que já dá pra craftar já. Rapaziada, antes de mostrar essa parte, eu quero que vocês prestem bastante atenção porque ele mostra como que eram feitas as trades antigamente. E foi graças a entender essa lógica que ele conquistou tudo que conquistou. Bom, cara, então, dentre as várias estratégias que eu segui, uma delas, eu comecei pela essa da Crimson Web, né? Eu tirava proveito do fato que não tinha como ver o float velho na época. Então me especializei, né? Identificando se ela era low float ou não, pelo visual. Pelas teias também, então era algo que eu lembro na época pegava um overpay desgraçado. Muito mais que mercado. Não lembro quanto os preços, mas se você pegava alguém que achava que tinha, sei lá, uma Crimson Web Minimal Wear 0.10, mas você achava que ela era um 0.7. Era o Factory New Glitch, que chamavam na época, né? Aí você podia tirar uma boa grana. Então muita gente fez isso naquela época, especializou em Crimson Web e ficou procurando essas Factory New Glitch, que tinha um look quase que de Factory New, né? Era um minimal wear com float baixo, mas a galera colocava um preço quase que de market, um pouco acima e tal, mas elas valiam muito, mas muito mais, porque naquela época a Factory New era extremamente cara. A Crimson Web Factory New, principalmente a M9, era um dos itens mais desejados, né? Mais caros que tinham. A Stat Track Factory New era, se eu não me engano, na época vendia por 20, 30 mil dólares, era o item mais raro que tinha, então era muito hypado. Então uma minimal wear low float era extremamente rara e cara também. E demandada, né? Muita gente queria. Mano, é muito da hora isso que ele falou, porque a gente consegue perceber como as tendências do CS mudam de tempos em tempos. Por exemplo, antigamente, como o Mercy mesmo falou, as skins Crimson Web tinham um valor muito maior do que elas têm hoje em dia. Inclusive, tinha um mercado 100% focado no posicionamento de T, era uma loucura, e hoje em dia isso nem existe mais. Por exemplo, isso daí que vocês estão vendo na tela é o guia da Karambit Crimson Web. Existe toda uma definição do que é uma teia verdadeira. A quantidade de T's e como elas ficam posicionadas na faca contavam muito antigamente. E hoje em dia, realmente, ninguém mais quer saber dessas facas. Depois que os chineses chegaram, eles impulsionaram muito o mercado das Blue Gems. Então, pra você ver, o que dá certo no CS hoje em dia pode ser que mude muito daqui a 5 anos. E entender essas tendências, muitas vezes, pode fazer a pessoa rica, igual fez ele. Bom, Mercy, dá um recado aí final pra rapaziada. Queria primeiramente agradecer pela oportunidade de fazer essa entrevista e contar um pouquinho mais sobre mim e minha história, né, no mercado CS. E, cara, obrigado também a todo mundo que me segue, que me apoiou durante esses anos todos. E outra coisa também pra fechar mesmo, que tudo isso que eu fiz do zero. Eu nunca coloquei dinheiro nenhum no game até hoje. Nunca coloquei dinheiro, nunca comprei skin com, sei lá, dinheiro meu, cartão, Pix, nada. Tudo que eu tenho, ou eu vendo skin e compro, ou eu troco skin por skin. Então, cara, dá pra construir um inventário legal. Sim, óbvio, ao longo do tempo, né? Com paciência e dedicação, dá pra chegar lá. Então é isso. Tamo junto. Obrigado. E é isso. Abraço. Bom, é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você curtiu, por favor, me dá um feedback sobre. Já se inscreve no canal, deixa o like e envia pra um amigo que também quer iniciar nesse mundo.